Bom dia! Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado para você. Temos aí informações, né? Esse mês de dezembro é o mês, então, do famoso mutirão de Natal, né? Tema: Eu quero ver a sua mão. E eu tenho certeza, né, que pós-pandemia, muitas pessoas, né, estão passando por necessidades. E você pode ser, né, a alegria dessa pessoa neste Natal, né? No Natal vemos a felicidade e a esperança brilharem como as luzes que enfeitam essa data e magia, né? Podemos dar um feliz Natal a essas pessoas. Então, cada igreja aí tem promovido, né, o seu mutirão de Natal. Participe e eu tenho certeza que muitas pessoas você vai fazer muito feliz, né? O nosso alimento espiritual aí para o ano 2022, né? Meditação matinal, ano que vem, escrito pela senhora White, acima de todo nome, as liçõezinhas da cesta básica espiritual, né? Você também não se esqueça de também trazer para os seus filhos, né? Muitas vezes nós gastamos com outras coisas e esquecemos o mais importante, né? Que é abastecer o nosso lar com a cesta básica espiritual, ou seja, meditação matinal, as lições, né? Histórias infantis, enfim, coisas importantes para o crescimento espiritual dos nossos filhos e da nossa família, né? Vamos então louvar o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 295 do nosso cenário, Tudo Entregarei.
esse seja o nosso pensamento, no entregar tudo ao nosso Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, queremos te pedir a tua presença nesse instante ao iniciarmos o programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados na Escola Sabatina nós temos esse privilégio, de assistir histórias maravilhosas. E nesse quarto trimestre, os CES nas nossas ofertas estão auxiliando aí os projetos da divisão do Pacífico Norte Asiático. E nós temos uma história maravilhosa hoje, a vacina do amor. Então te convido nesse instante a assistir juntamente comigo, este vídeo preparado para o Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Vacina do Amor. Jang mora na Coreia do Sul e no início da pandemia a igreja adventista que ela frequenta foi fechada. Através das restrições do governo, a região onde ela mora estava sem casos de Covid-19, mas logo tudo mudou. Uma aglomeração promovida por uma outra igreja evangélica resultou na disseminação do vírus. Em um mês já havia 6.000 casos confirmados e os moradores passaram a olhar com desprezo para os cristãos. Mesmo com tudo fechado, Jang queria compartilhar o amor de Jesus com os moradores de Gyeongsan, a sua cidade. Então ela orou: Pai, apesar da crise global, me dê uma oportunidade de testemunhar do seu amor. Logo Jang teve uma ideia. Ela pensou em produzir desinfetantes para as mãos e distribuir para a população. Com a ajuda dos adventistas da cidade, foram produzidos 3.000 frascos de desinfetantes e entregues à população. As pessoas receberam o presente como se fosse o item mais valioso do mundo e tiveram simpatia pelos adventistas. Então Jang teve outra ideia. Havia falta de máscaras na Coreia do Sul e por isso ela resolveu produzir esse item. Toda a igreja se envolveu e foram distribuídas centenas de máscaras, seguindo todos os protocolos de segurança. Jang ressalta que Deus transformou uma crise em oportunidade, envolvendo os adventistas da cidade. A igreja se tornou um lugar para compartilhar a vacina do amor, a melhor vacina em uma crise. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar na construção de um centro missionário na região onde Jang mora, na Coreia do Sul. Sejamos liberais. História maravilhosa, São oportunidades que Deus concede para nós e que nós podemos ser a diferença na vida das pessoas, Então, o excesso, como disse a vocês, das ofertas do 13º sábado na Escola Sabatina irão ampliar, a ajuda a esses lugares, Principalmente a essa divisão, uma divisão realmente que tem assim muitas dificuldades, com o evangelho, com o cristianismo, Então nós podemos fazer essa diferença. Ele sabe com Mateus Riso. É a mensagem musical dessa manhã. Quem sabe tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar
tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez e é você. Ele sabe todas as coisas, né? Deus sabe tudo o que é melhor para cada um de nós. Vamos orar para recapitularmos, né? Darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Aí está o título geral desse trimestre, né? A verdade presente em Deuteronômio. Para essa semana, nós tivemos aí o privilégio de estudar, né? Deuteronômio em escritos posteriores. O verso para memorizar: o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje
se vê. Tome aí a sua lição, né? Vamos aí à parte de domingo. Nós temos aí esse subtítulo, né? O livro da lei. Interessante é que Josias, ele começou a reinar, né, em Judá com apenas 8 anos de idade. E a Bíblia diz, então, que ele reinou durante 38 anos. E nesse período em que ele reinou diante do Senhor, ou reinou em Judá, melhor, ele fez o que era, né, de acordo com o que o Senhor desejava que um rei de Judá fizesse. E Deus então o abençoou de tal forma que por muitos e muitos e muitos anos a palavra de Deus não estava sendo lida para o povo de Judá. E, em consequência, o povo de Judá cada vez mais estava distante do Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz de que eles acharam o livro da lei. E, segundo os teólogos, né, este livro da lei nada mais é, nada menos é do que o livro de Deuteronômio. E é interessante que quando Josias ouviu tudo aquilo ali, ele rasgou as suas vestes em sinal, né, de contrição, de arrependimento, né, porque ele estava assim, segundo ele, vivendo longe do Senhor. O povo de Judá estava vivendo longe do Senhor. Então ele promoveu, né, uma reforma geral com todos que ali estavam, todo o seu povo, começando por ele e passando por todo o povo. E a senhora White nos diz, né, no Profetas e Reis, página 393, que Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito. Notem, nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que pusessem nele sua inteira confiança. Assim como ele havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Então, Josias, ele ficou muito impressionado com aquilo ali. E ele então se arrependeu genuinamente. Ele já era um bom moço, um bom rei. Mas agora, ouvindo essas palavras das Sagradas Escrituras, que ele ainda não havia ouvido em nenhum momento da sua vida, ele creu naquilo e se arrependeu e promoveu reforma e arrependimento em todo o seu reino. Amados, Deus ama pessoas que são sinceras a Ele. E muitas vezes essas pessoas sinceras não têm todo o conhecimento da sua palavra. Então Deus vai atrás dessas pessoas e coloca para elas as bem-aventuranças que existem nas Sagradas Escrituras, para que essas pessoas possam conhecer a verdade, para que essas pessoas possam ser felizes, para que essas pessoas possam ter esperança. Né? Esse é o Deus maravilhoso. Né? Então, Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. Né? Olha, as nações vizinhas fazem isso diante do Senhor, e isso é mal aos olhos do Senhor. Vocês não poderão imitá-los. Como o povo de Israel gostava de imitar as pessoas de outras nações pagãs. Parece que esta praga também envolve a muitos de nós. Como nós gostamos muitas vezes de imitar as pessoas que não amam a Deus. Não era só no tempo de Josias, no tempo de Judá, né? As ações de Josias, incluindo a execução dos sacerdotes idólatras em Samaria, conforme está lá em 2 Reis 23:20, revelaram o quanto os israelitas se afastaram da verdade que lhes foi confiada.
Em vez de permanecerem um povo santo, condescenderam com o mundo. Embora muitas vezes pensasse, estamos muito bem com o Senhor, obrigado. Que engano perigoso. Amados, esse texto me fez refletir no que nós, como Igreja Adventista, como membros da Igreja Adventista, temos feito. Será que muitas vezes nós estamos nos assemelhando às pessoas aí fora, pessoas que não amam a Deus? Estamos amando suas músicas, suas modas, seu modo de alimentar. Amados, nós precisamos ser a luz para este mundo. Precisamos ser o exemplo. Então, se há necessidade, amados, de rasgarmos as nossas vestes em contrição e arrependimento, como Josias fez, façamos também. Se há necessidade de fazermos uma reforma, mas uma reforma, amados irmãos, com equilíbrio, nada de fanatismo. Há muitas pessoas aí que cometem este erro, né? São fanáticas. Isso não é arrependimento e nem reforma. A reforma verdadeira, ela vem com o sentimento de ajudar o próximo. Já viram agora essa nova onda que anda assolando a Igreja Adventista, né? Vamos para o campo. Chegou o momento de irmos para o campo. Sarah White diz sobre isso e assim por diante, então vamos para o campo. E muitos estão indo para o campo. Amados, não usemos de fanatismo. Um dia nós vamos ter que sair para os campos, mas esse ainda não é o momento. E não vamos colocar esse item, né, para os outros membros da nossa igreja. Porque eu tenho já encontrado dificuldades, né? Muitas famílias, alguns até pedindo rescisão de contratos, seus trabalhos, né? Cancelando faculdade, assim por diante, para ir morar no campo. Irmãos, não é o tempo ainda. Nós temos muito a fazer ainda nas grandes cidades. Agora, se você quiser ir morar no campo, não há problema. Mas não fique disseminando isso como se isso fosse uma verdade presente. Essa verdade não é presente. Ela poderá ser mais no futuro, mas não agora. Então tenhamos cuidado com isso. Então, amados, nós precisamos realmente viver uma vida como Josias viveu naqueles dias, né? Na parte aí de segunda-feira, nós temos esse subtítulo, né? Os céus dos céus. E é interessante, amados irmãos, que o livro de Deuteronômio, né, deixa bem claro que a lei e a aliança eram centrais, não apenas para o relacionamento, né, de Israel com Deus, mas também para o propósito da nação como povo escolhido. E é interessante, né, que ali em Deuteronômio capítulo 10, do versos 12 a 15, falando do céu dos céus, né, esse céu dos céus, o significado, né, ele não está absolutamente claro, mas Moisés aponta para a majestade, o poder e a grandeza de Deus, para esse céu dos céus, né? Ou seja, não apenas o próprio céu, mas os céus pertencem a Ele. Então, tudo, amados irmãos, nesse cosmos, nesse universo, pertence ao nosso Deus, né? Então, o Deus grandioso que governa o céu dos céus olhou com amor para seu povo Israel e o chamou para uma aliança. Isso mostra o valor do povo de Deus. Amados, aqui vem algo muito importante para cada um de nós. Nos diz que o Deus grandioso que governa o céu dos céus, Ele olhou com ternura, com amor, com compaixão ao povo de Israel. E quem era o povo de Israel? Era um povo, amados, teimoso, na verdade, queria fazer a sua própria vontade, se esquecia de Deus, acompanhava, né, a vida e o modus operandi das nações pagãs que viviam ao lado deles. Então, ao invés de serem realmente fiéis a Deus, eles estavam ali sempre, né, buscando algo que deixava Deus triste.
Será que nós também, hoje, não estamos fazendo a mesma coisa? Não estamos dando mais valor às coisas deste mundo do que a palavra, né, a palavra do nosso Deus? Lá em Neemias 9, apresenta Deus como Criador e como o único que deve ser adorado. E podemos muitas vezes dizer, não, mas eu não adoro outros deuses. Será? Será que a internet não tem sido motivo de adoração? Ou seja, eu passo mais tempo na internet do que com Deus? A internet não é pecado, pelo contrário, é uma ferramenta maravilhosa para o avanço do Evangelho. Mas se eu tomo mais tempo para a internet e menos para Deus, a internet tornou-se o quê? Um Deus para mim. É simples assim. Então, muitas vezes, né, a gente fica com aquele pensamento, né? Eu não tenho nenhuma estátua em casa, de gesso, de pedra, ou qualquer coisa parecida, então eu não adoro deuses nenhum. Será? Pense nisso. Eu tenho pensado muito nisso, né? Quanto eu tenho dedicado ao meu Deus e quanto eu tenho dedicado à internet. Né? Aí na parte de quarta-feira, nós encontramos este subtítulo, né? Deuteronômio em Jeremias. E aqui nos conta que um jovem agnóstico, né? Ele começou então a buscar a palavra de Deus, a verdade, né? Ele queria conhecer, ele queria saber. E não demorou muito, então ele aceitou, né? A Deus Pai, aceitou Jesus e ele foi batizado. Então. E tudo isso porque ele havia lido na Bíblia, lá em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, as pessoas que buscam a Deus de todo o coração encontrarão a Deus. E além de encontrarem a Deus, terão a sua vida transformada. Então, você que me assiste esta manhã, né, talvez esteja longe do Senhor, ou quem sabe, é até uma pessoa batizada, mas está longe de seguir os caminhos do Senhor. Faz as coisas por fazer. Esse é o momento de buscar o Senhor de todo o coração, e quando a gente busca, nós vamos encontrar. Né? Então, Jeremias, ele viveu ali no tempo, né, de Josias, né? E quando Josias encontrou, né, o livro da lei, né, e ele promoveu todo aquele arrependimento com o povo, Jeremias estava ali também. E ele encontrou, então, né, paz, segurança, encontrou esperança, lendo o livro de Deuteronômio, com certeza. Né? Então, essa obediência incluía como tratavam estrangeiros, órfãos, viúvas. Naquela época, amados, até hoje, né? Mas naquela época, o tratamento com estrangeiros era perverso. E Deus, então, agora estava dizendo para eles, vocês cuidem dos estrangeiros. Os órfãos e viúvas, então, é uma coisa horrorosa. Hoje nós temos aí asilos, nós temos... asilos não é asilos que eu queria falar, locais que cuidam de crianças, né? Orfanatos. Aí veio a palavra. Orfanatos. Nós temos orfanatos. Nós temos aí pensões para a maioria dos viúvos, né? Naquela época não tinha nada disso aí. Uma pessoa que estava viúva, uma pessoa órfã, estava fadada, né, ao desespero, a viver marginalizada e quem sabe até morrer. Então Deus, né, está dizendo para eles assim, né, que eles iriam tratar com amor os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, o que remonta diretamente a Deuteronômio e a algumas das estipulações da aliança que lhes cabiam seguir. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Então eles encontraram ali no livro de Deuteronômio, né, estas advertências, essas ademoestações, né? Deus estava dizendo ali, vocês cuidem dos órfãos, vocês cuidem dos estrangeiros, vocês atendam as viúvas. E agora, então, eles estavam colocando isso em prática.
né? Na parte de quarta-feira tem aí, né, o que o Senhor pede. E é interessante, queridos, que muitos escritos dos profetas, né, consistiam em apelos à fidelidade. E em particular, fidelidade à aliança. E afirmada antes de entrar na terra. Então, o livro de Deuteronômio descreve a reafirmação da aliança de Deus com Israel. Após 40 anos, o Senhor estava prestes a cumprir, ou começar a cumprir, né, mais de suas promessas de aliança. Sua parte do acordo. Moisés o advertiu que cumprisse sua parte também. Muitos dos escritos dos profetas são basicamente apelos para que o povo cumpra sua parte na aliança. Deus, quando Ele faz uma aliança conosco, Ele sempre é o primeiro a cumprir a sua aliança conosco. Nós fazemos alianças, fazemos promessas com Deus, quando estamos aí na miséria, quando estamos doentes, quando estamos desempregados, mas muitas vezes, quando estamos bem, esquecemos, né, a promessa que fizemos ao Senhor. O Senhor fez a promessa conosco e cumpriu. Então, a pergunta é: o que o Senhor pede? Ele pede que sejamos, né, cumpridores daquilo que nós prometemos a Deus. Né? Estudiosos da Bíblia viram nesses versos de Miqueias o que é conhecido como ação judicial da aliança, em que o Senhor processa ou apresenta uma ação contra seu povo por quebra do acordo. Neste caso, Miqueias diz que o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, Miqueias 6:2, em que a palavra controvérsia pode significar disputa judicial. O Senhor tem o quê? Uma controvérsia contra o seu povo. Que controvérsia é essa? Sabe, amados, quando nós, como eu disse a vocês, quando nós fazemos uma promessa a Deus, a própria Bíblia diz assim: se você fizer um voto para com Deus, cumpra. É melhor não fazer o voto e então estar livre, né, do cumprimento. Então, quando você faz um voto, uma promessa a Deus, cumpra isso. Deus não se agrada quando fazemos de forma diferente, porque Deus entra ali, né, com seus 50% na promessa e nós entramos também. Mas, como eu disse a vocês anteriormente, né, quando as coisas estão indo bem, então esquecemos do que falamos e prometemos ao Senhor. Então, cuidemos disso, né? Na parte aí de quinta-feira, nós temos esse subtítulo aí, né? A oração de Daniel. E é interessante que esta oração, né, é uma das mais famosas do Velho Testamento. E é interessante que quando Daniel ora a Deus, ele começa fazendo, né? E eu quero buscar aqui na Bíblia, eu tenho marcado aqui, ó. Olha que interessante. Daniel, pegue aí a sua Bíblia, você que tem aí, Daniel capítulo 9. Nós vamos encontrar essa oração. Mas essa oração, ela está dividida em pelo menos 3 partes. A primeira parte, amados, no verso 4, nos fala que Daniel, em oração, está louvando a Deus. Então, é importante que quando nós vamos orar ao Senhor, nós tenhamos sempre em mente, né, esse item importante, louvar ao Senhor. Mesmo em situações adversas, mesmo em situações de descontentamento, a primeira parte da oração deve ser o quê? De louvor. A segunda parte, irmãos, que vai do verso 5 até o verso 15, 10 versos, fala agora sobre a questão da confissão. Então agora Daniel confessa seus pecados a Deus, ele confessa os pecados do povo, porque ele entende
que se nós temos algum pecado oculto, ou algum pecado não confessado, e oramos, Deus não pode atender às nossas preces. Deus não pode ouvir a nossa oração. Por isso é importante que nós confessemos os nossos pecados, que possamos pedir perdão a Deus pelos pecados. E aí do verso 16 ao verso 19 vem a petição, né, da oração de Daniel. Veja que interessante, né? Então aqui a palavra de Deus, ela divide dessa forma. Primeiro o louvor a Deus, depois a confissão dos seus pecados e o arrependimento, e aí então entrar na oração, né? E Daniel, ele fez exatamente isso. Estava aí aproximando os 70 anos, né? E agora ele estava pedindo a Deus. Mas antes de pedir a Deus, ele louva e ele confessa, né? Então, contudo, a oração de Daniel indicava que, apesar desses eventos, havia esperança. Deus não os abandonaria, por mais que parecesse assim. O livro de Deuteronômio ofereceu não apenas o contexto para se compreender a situação, mas também apontou para a promessa de restauração. E Deus então pôde ouvir a oração de seu servo Daniel e consolar, né, a Daniel. Veja, que nós podemos também, amados irmãos, fazer isso. Quantas e quantas vezes nós temos também problemas, dificuldades, mas nós podemos ter a bênção do Senhor quando nós realmente fazemos a vontade dele. Na parte de sexta-feira, nós encontramos, né, que o texto de Miqueias 6, 1 a 8 é uma das grandes passagens do Antigo Testamento, como Amós 5, 24 e Oséias 6, 6. Resume a mensagem dos profetas do 8º século. O texto começa com um exemplo de ação judicial da aliança, em que o profeta convoca o povo a ouvir a acusação que Yahvé tem contra eles. As montanhas e colinas são o júri porque existe há muito tempo e testemunhar a maneira pela qual Deus trata Israel. Em vez de acusar diretamente Israel de quebrar a aliança, Deus pergunta se o povo tem alguma acusação contra ele. Então ele diz: o que eu fiz? Como eu o cansei? Diante das injustiças, alguns podem ter se cansado de fazer o bem. Diante das oportunidades de enriquecimento rápido, alguns dos proprietários de terras podem ter se cansado de guardar as leis das alianças, né? E aí vem o texto da senhora White, Profeta e Reis, página 401. Na reforma que se seguiu, o rei voltou sua atenção para a destruição de todo vestígio de idolatria que havia permanecido. Os habitantes da terra tinham por tanto tempo seguido os costumes das nações que os rodeavam, de se ajoelhar diante das imagens de madeira e de pedra, que parecia estar quase além do poder humano conseguir remover cada traço desses males. Josias, porém, perseverou em seus esforços para purificar o território. Amados irmãos, não foi uma obra simples, não foi uma obra fácil para o rei Josias, porque o povo estava, né, enterrado nas doutrinas e na religião pagã que os circundavam, infelizmente. Mas ele foi perseverante e ele continuou com sua obra de reforma até o dia da sua morte. E ele conseguiu reformar o povo de Judá em seus dias. Porque a perseverança e a comunhão com Deus e o contato com Deus fizeram toda a diferença, né? Que Deus realmente possa nos abençoar, amados irmãos, aqui entendamos que também vivemos um mundo onde as pessoas, né, estão vivendo longe do Senhor, não querem saber nada de Deus, mas nós devemos ser a diferença. E precisamos reformar a igreja. Antigamente, Satanás tirava as pessoas da igreja. E ele viu que não deu muito resultado. E hoje, sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas não convertidas dentro da igreja. E essas pessoas não convertidas dentro da igreja têm trazido muitas vezes o mundanismo para dentro dela. Cuidemos, né,
cuidemos desse problema que assola as nossas igrejas, né? Muito bem, logo após o almoço, hoje você pode então já iniciar aí a lição de número 12, né? Estamos encerrando já praticamente o quarto trimestre de 2021 e terá esse título, né? Deuteronômio no Novo Testamento. Então você poderá já participar desse momento especial, né? Não esquecendo de fazer aí o seu preenchimento do CRM, né? Através dos links que estão sendo enviados. Você pode fazer, né, o preenchimento e fazer com que a Escola Sabatina continue forte e com o objetivo de salvar pessoas. Nós vamos encerrar então a nossa Escola Sabatina cantando o belo hino 162 do nosso inário, que diz a Bíblia. Aí está, né, o verdadeiro segredo da nossa vida, né? Olharmos a Bíblia como nosso GPS. É ela que vai nos levar para a eternidade, né? Que Deus possa nos abençoar para isso. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um programa da Escola Sabatina. Muito obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos que durante essa semana tivemos a oportunidade de estudar. Que Tu estejas conosco no restante desse sábado, que tenhamos um sábado muito, muito abençoado juntamente com nossa família. Queira estar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus realmente possa abençoar a você, possa abençoar a sua família, né? E no sábado que vem, se Deus nos conceder a oportunidade, queremos estar aqui novamente para mais um programa da Escola Sabatina. Desejo a você e a sua família um feliz sábado.